Olá, bem-vindos a esse módulo que a gente vai discutir público-alvo e personas, como criar o público-alvo e o que são personas e como você usa elas para o seu negócio. O que acontece quando você não sabe quem é o seu cliente? Quantas vezes você achou que não estava sendo bem compreendido pelo seu público? Isso porque você não pensou na forma correta de levar a sua mensagem para os seus clientes. Após a definição da missão, do propósito, de desenvolver uma marca, o próximo passo é determinar quais os públicos sua marca ou seu negócio pretendem atender. Toda pessoa que quer saber se comunicar bem nesse mundo precisa conhecer seu público para saber como conversar com ele. Vale para você, vale para suas empresas, vale para os seus produtos, para os seus serviços, para a sua família. E essa ação demanda muita atenção, porque sem uma definição assertiva do público com o qual você pretende falar, corre-se o risco de falar e não falar para ninguém, ou falar para todo mundo, não acertar, não impactar as pessoas certas. A definição clara do público-alvo das pessoas que você pretende atingir vai ajudar a criação de toda uma estratégia bem dirigida, relevante e profunda. Primeiro, porque você precisa saber onde o seu cliente está, fisicamente e virtualmente. Fisicamente, o endereço dele, onde ele trabalha, em que região, por onde ele se locomove. Virtualmente, que sites ele visita, que mídias sociais ele está, por onde ele se informa, o que ele lê, por onde ele se conecta. Depois, para saber quem ele é. Dados demográficos, qual idade, a profissão, renda, qual composição familiar. Mas principalmente o que o motiva. Quais são suas motivações, seus desejos, seus medos, seus gostos, seus desafios. Tudo isso vai permitir uma comunicação efetiva com ele. Por exemplo, se o seu produto ou seu serviço atua numa região da cidade de São Paulo, não faz sentido segmentar como público-alvo as pessoas de todo o país. Ou, se o seu negócio ou produto atua com jovens, não faz sentido também a gente buscar adultos, ou crianças, ou idosos. Em resumo, a definição do público-alvo serve para você definir a sua identidade de marca e a linguagem que você vai usar para se comunicar. A definição do público-alvo vai te ajudar a desenvolver e promover melhoria no seu produto. Identificar por quais canais você vai buscar seu cliente. Vai ajudar a você investir bem em comunicação, investir bem em mídia ou em eventos. Que tipo de conteúdo você deve produzir e até que preço você deve cobrar. Então, para começar, vamos pensar no conceito do público-alvo. Público-alvo é um grupo demográfico específico, com características definidas como região geográfica, profissão, renda, faixa etária e preferências. Alguns exemplos de alguns pontos que servem para determinar um público-alvo. Gênero, idade, composição familiar, local onde mora, profissão, nível de instrução, renda. Nesse exemplo aqui, vamos pensar se o seu produto fosse um restaurante. Você poderia definir seu público-alvo como mulheres solteiras entre 25 e 35 anos, residentes em grandes centros urbanos com renda mensal entre R$3.000 e R$5.000. Você tem até uma carinha de uma pessoa aí. Mas somente pensar em informações demográficas talvez seja muito limitado ou abrangente demais. A função do produto é resolver problemas, atender anseios, dar soluções para resolver as dores e incômodos de uma pessoa. Assim, a nossa marca precisa criar empatia e vínculo para nos aproximarmos e mostrarmos que entendemos o que essa pessoa pensa ou sente. A gente deve aliviar as ansiedades e satisfazer desejos dos diferentes públicos. Por exemplo,
Se a gente pensar nesse exemplo do restaurante anterior, talvez uma parte dessas mulheres que a gente citou, né, mulheres de uma determinada idade, determinada faixa de renda, por exemplo, uma parte dela seja vegetariana. Ou uma outra parte só frequente o restaurante na hora do almoço, porque precisam de rapidez. Outras ainda nem frequentem restaurantes, porque trabalham de casa. Em todos os casos, você pode estar deixando de lado na sua comunicação algumas pessoas importantes para o seu negócio. Ou, ainda um grande pecado, você pode estar ainda investindo, torrando dinheiro no seu investimento de marketing para falar com as pessoas erradas. Então, além de pensar em dados puramente demográficos, a determinação do público-alvo tem que pensar em dados comportamentais da pessoa a quem o seu produto ou seu serviço se destina. Por exemplo, uma boa segmentação deve incluir questões como desejos. O que essa pessoa deseja ganhar? O que ela espera conquistar, o que ela espera obter? Quais suas metas pessoais? Um bom público-alvo, uma boa definição de público-alvo, deve pensar também nos sentimentos e anseios das pessoas. Quais os valores dessa pessoa? Quais as esperanças e aspirações que essa pessoa tem? Como ela se comporta? O que é importante para ela? Quem ou o que a influencia a tomar decisões? E a dor, né? Um produto tem que resolver dores das pessoas. A gente viu isso na definição de proposta de valor. O que incomoda essa pessoa? Quais obstáculos e desafios ela precisa superar? Parece que a gente tem muita alternativa, muito dado para cruzar, né? E muitas formas de pensar, não é? Então, como é que a gente consegue definir assertivamente o público-alvo sem se perder em tantas informações? Já tem algum tempo que existe o conceito de se criar personas. Uma persona é uma representação fictícia de um cliente ideal do seu produto ou do seu serviço. Não é como assim, uma representação fictícia? É isso mesmo, você cria um personagem para o seu público. Você deixa de ver o seu público como um consumidor ou um amontoado de estatística e você começa a vê-lo como um ser humano, com desejos, anseios e necessidades a serem satisfeitas. A persona é uma forma humanizada e personalizada de você pensar no seu cliente ideal. No próximo vídeo, a gente vai contar como criar uma persona. Seja o seu cliente uma pessoa física, né, um consumidor, ou se o seu cliente for uma empresa. Até o próximo vídeo. Obrigado!